Peraí, vamos pegar não. Nunggu gue cuma deh. Kalau mau ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿರ ಇಕ್ಕೋದು O tempo perguntou ao tempo: quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo que não sabe quanto tempo tem. Nhớ đông phải gió cú đi. Nhớ đông phải gió. Não conheço não. Mas como naga dispara. Naga para megar com ele. Era no canal rádio foi. Oh. Mas foi por quê? Carregou. Ué, aku para basta fui ué que dire aqui. Oh, cadê o bebaco? Cadê o para não? Oh. Já não sei, corre. Oh. Quem botou o nome de Cuiabá é Bororo. Foi Bororo. Foi nós mesmo colocar o nome de Cuiabá, mas não é de Cuiabá assim não. Liga de branco da Ilon demais. Nome mesmo que nós põe do Bororo e Cuiabá. E conheço aqui mesmo, tá aqui. E eu mostro. É um arpão, mas isso aqui nem eu afresco, mas isso aí é só para peixe, não para bicho não. Só para peixe. Isso é uma história pra nós. Contatar, incendiar aldeias, matar com armas de fogo, aprisionar, incentivar o consumo de cachaça, catequizar como forma de destruir crenças, mitos e rituais, proibir o uso da própria língua. Povos indígenas vivem no estado de Mato Grosso? Olha, já ouvi falar que é mais ou menos umas 200 por aí. Olha, agora de cabeça eu não tenho ideia. Não sei. É mais ou menos umas 5. Quantas tribos são? São Nossa. Esquecimento. Cair no rol do esquecimento. Desaparecer da lembrança. Cair no rol dos esquecidos. Sair completamente da memória. Quando o branco chegou e mataram muito índio, muito índio, e
terra, acabou a terra, madeira e peixe. A gente não esquece, não pela cabeça, que a gente lembra tudo na história, que aconteceu tanta coisa para nós, tudo. O branco matou muito o índio. Aí veio aquela epidemia de sarampo, catapora, coqueluche. Morreu muito por bororo. Quase que foi extinta de uma vez nossa etnia. O branco que pensa que não tem mais índio no Brasil, não tem mais índio, não existe mais índio, mas existe o índio aí. E até hoje a gente está lembrando, isso, o que aconteceu com nós há muito tempo já. Então a gente quer e mostrar para quem nós somos também. Rue du village des Indiens Bororo, nommé Pau Seco, lequel est situé à 7 lieues du Paraguay et sur son côté gauche, sur la route de Villa Maria à Villa Bella de Mato Grosso. Ils sont très attentifs au récit que fait l'un d'entre eux d'un combat contre une once. Intérieur d'une hutte des Indiens Bororo. Hommes et femmes Bororo. O Mato Grosso recebeu num conjunto não tantos viajantes como outras partes do Brasil, mas aqueles que vieram tiveram uma preocupação muito grande em olhar realmente as sociedades indígenas. Logicamente, todos tinham a ideia de civilização e olhavam os índios, as sociedades indígenas, como barbárie, como selvageria. Isso a gente poderia dizer que eles têm em comum, mas a forma de ver é diferente. A Aimé Adrien Toné, que esteve aqui junto com Florence, na Expedição Langsdorff, na minha opinião é uma artista dos mais versáteis, dos mais criativos que passou pela sociedade brasileira. Toné, ele é romântico. Ele apreende o mundo com o coração. Oh, que tem mulher vai com diatrão, mamãe com diatrão. Vai pegar dinheiro, vai tirar foto no tempo. Não, era daqui, era aí. Não, gente. Não, tá ligado, tá bom, cara. Ada yo nere parada que não me leva do pai. Bueno, vai amar cabrada, tá? Cabrada pagar bare. Itu berat gay. Amanda bukan manda tremedi kecil. O cinema em Mato Grosso, ele já nasce índio. As primeiras imagens deste estado que foram para São Paulo, Rio de Janeiro, Portugal, Europa e diante, não foram dos povos brancos, não foram os negros, mas foram os índios. Eu acredito que 80% da produção mato-grossense de quase um século de cinema são filmes documentários sobre essa população. Essas imagens, com certeza, causaram um grande impacto. Eu acredito que a dificuldade das pessoas da época de verem esses filmes e, principalmente, preservar esses filmes foi o fato de que apresentava a nudez. Uma boa notícia da produção do cinema mato-grossense vem exatamente das aldeias e eu acredito que esse tipo de produção ela tem que chegar até para a gente entender um pouco mais o olhar deles sobre si e principalmente o olhar deles sobre a gente. Pelam, ai. Tinggi ya kan.
Kau. Atamele. Tau ya ke tele. Nya le gai. Tau. Nya le besi kego. Nya le si kego. Ege kya. Lepe sa pahukito. Lepe. Ege ha. Lepe. Kasa ko ke tigo ko tahukit. Lepe agi lo lehe. Ikene ko ke tigo ko tahukit. Kaya nga lepe agi. Lepe ko ikene ko igo ko pe. Igo ga hukipo ko ihe ke. Hateku. Ai ko be he ki teku. Oke, desde que va a vivir en Bembe, Mayulana Tigueño. Aquí por la gente no pilih banget betul. Kayak nggak tinggi kalau dingin tuh. Apa nih nggak pilih bumui kayak tar? Que eu acho que é a única forma de haver uma comunicação perfeita é quando os olhares eles despem esses tabus impostos pela cultura que mancha a nossa retina, e eu acho que o vídeo, o cinema, de uma forma geral, a câmera, ela pode ser uma boa água para a gente lavar essas impurezas do nosso olhar. Inicia caiu a cena, inicia. A meu tabe, o raso teu amor é chavantina. E tem palma, na Pimenta Barbosa, Riwari Roimana, na Canarana Amanda, Cascagueira, Mato Grosso, Mori, Arraim Nayara. E a bater o amor da Ptona, na Varro, se o top de 19 anos, ter o amor, na Europe, na Ria Huri, Brasil não vai ser Ramonda, na vai ser Ramonda, vai ser Ramonda. O amunuri, o triapri Ramono, Cuiabá, Dureia, Borori, Tia, Timbre Menari, se amni Ramono, boy. Ria Huri, o amor Ramono, ama, Tia, sei onde. Ti arruma sei onde. Ora zunorinha, o ave anda triamdeira munon, o romai mrene. Ele é índio, eu sou brasileira. Como que você falou? E vocês são brasileiros, nós somos também brasileiros. É um prazer, né? Se sou estrito buzia, ara penzena, te penzeu avena. Nós não somos índios, nós nasce trabalhando e morre trabalhando. O índio nasce vagabundando e morre vagabundando. O anurim, a uptabia, Cuiabá, ele sabe ir a munoama. Rom já teu ama ele sabe sombrir a muno, rom já teu pranhe, da peze pranhe, ele sabe sombrir a ama é sombrir daí onde. Rom pranhe, o homem hat sabe am Cuiabá pa, mandaze uptabi. Taia né, mãe vitrobzei, mãe wa awavina, eu astedi, tá mãe sirizé waze. E se o te né, o esse morosarata, pesou exame wa. Mato Grosso, panha o arranha né, ore, tô te o amnuri munoiara. O homem, e das mortes, muito yasvi eu amna, ao empte ana, não se probamono. Te ai mano berra, até papai era mano das, eu é o cida. Brasil nuri, haria hanri, hamna era mono. Se vai ruir amuno, a roupa biwete, dure, né, tirar troça tá pronti. O azul o atre mandamos não, agora ele tá buzuiara, né, no amnori,
rina ihana leha tri hoi manaya ara hoi mo tabi ni ha sire ne si ni ha vedere simtera munne durani amnoni han ni ha te iri ahne ne ramono mani wasede ya sono wasede dre budu di wasede ani daimna jaspuse munondi Ahimna zewaro bre dre daimna zeha ria hore ma ai ma viu tabian ora zute sabu da imuni matu ne hamai rosa tapire man ora zu ha haimna spup se munu wa ria hana nom nuni zum hu preri ne sadu parana harabdurina durenu amnuni ora zu ha sadu ora ne betwa toyarina ni ha tiro mande hoi moha bedati sawane ni ha te mai rasa tada hanti ahimna zemna durati sabu rivatore sangasalo daimna zaima vi namnori hat peotrissimassa ubalina durani amnori hatte ze normuri waya ara daimna ze attema warazun amno te apri ramun ne wa in haibana namno han triani ara e ai mermere wa mermena warazum mermena romna ondi damre me wa morosarata ne e mani romne han ramon e mani abazi wa damre me wa ismati ne mani wa awe amutabi handra wa samnani ore wa sipse ara duranu amnoni warazu trisipse ara amnoni te ban roptor trimani ara te risipro amoya ara tinsire trisapuya ara dure tin hi dreti wa andaimna spupe wrazure man wa mayara romna bazeire dure tawa sima merosa tawai hu ondure ini wa baze ni wa romna ai wa mritu rosta tari wasima wati rosta tayara. Eu sou culturalmente bororo, assim como a relação inversa, os bororos são cuiabanos, eu sou cuiabano bororo. Fui adotado em 1982, eu tinha 34 anos, passei por todos os rituais do povo, né? E ainda quando eu vou na aldeia, ainda participo dos rituais como bororo. E a coisa mais importante que tem no merecimento de um não índio quando é adotado por um povo indígena, não sei se ocorre com vocês, é a saudação lacrimosa. Quando você chega na aldeia, a sua mãe, as suas parentes vêm chorar para você. Isso ocorre comigo toda vez que eu vou na aldeia. Isso é reconhecer você como um deles. Esse é o meu filho, Antônio Paulo. E assim, eu um dia estava assistindo o jornal aqui da cidade, quando eu vi na televisão que passou que tinha uma criança que tinha feito uma cirurgia, estava no hospital e que ela estava para ser colocada para adoção, né? E que a criança tinha síndrome de Down. Aí quando eu cheguei, eu falei, puxa vida, né? Criança assim é tão difícil, eu vou lá conhecer. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que ele era indígena, né? É um presente, uma criança muito especial, muito querida, né? De muito amor, de muita alegria para todos nós. Cuiabá, ti sompe, a Beatriz, a Osamni Rati, mais predo, Drei Bamon, Antônio João, a Osamni Svim predo. Não nem se vê mono dure, drau é todo drau, não é no rim dure, tu o azul ter predo biaran, vai na zebrima. Ne ro te saptira muno ro te wasire te ara wasavina wasaviu tabina ro wena ro wasire te rostura mununda. Numa pescaria, os bororo matam um peixe
e falam ao filho de Meririporo que o peixe é semelhante à vagina de sua mãe. O menino conta tudo ao pai. Meririporo, aborrecido, vai até o rio Cuiabá e lá flecha um peixe proibido. Por causa disso, vem um grande dilúvio e mata todos os bororo. Somente Meririporo permanece vivo. Ele sobe o Morro Atroari, hoje conhecido como Morro de Santo Antônio, e lá de cima joga pedras aquecidas numa grande fogueira para evaporar as águas do rio Cuiabá. Uma fêmea de cervo também sobrevive ao dilúvio. Da união dos dois, nasce um bororo perfeito, mas que morre por causa de um inseto que entrou no ouvido do menino. Muito triste, Meririporo pede à sua esposa que procure um animal e tenha um filho com ele, semelhante ao que havia morrido. A esposa, chorando, pede para ele não ir embora, mas Meririporo se transforma em garça e voa. Então ela mantém relações com diferentes tipos de animais, nascendo filhos metade homem, metade animal. Finalmente encontra a onça e dessa união nasce um filho exatamente igual ao que ela teve com Meririporo. A partir daí, os bororo nascem perfeitos e se espalham pelos cerrados, pelo Pantanal e pelas matas. Até a chegada do homem branco, os bororo ocupavam uma área de 400.000 quilômetros quadrados. Só que dizer que foi encontrado ossos, como tem acontecido bastante lá com pessoas que produzem, que são fazendeiros há anos, há mais de 50 anos na mesma terra, e daí foi encontrado ossos de índio, como nós vimos lá no Mato Grosso do Sul, e agora ali vai virar terra de índio, isso eu não concordo, de forma nenhuma. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a gente está sendo desapropriado da terra que a gente sempre viveu, né? O que o índio vai fazer com essa terra? Eu tenho dificuldade de entender isso, porque lá eu cansei de ver índio não cultivando nada. O pessoal fala que a gente não produz, a gente produz de outra forma, para a gente sobreviver. A gente está se integrando, mas integrando de uma forma que não só beneficia a pessoa da cidade, também a gente, né? Não adianta a gente aprender uma coisa, passando para fazer grande plantio para sustentar o outro país, por exemplo. Para que serve soja, né? Para exportação, né? Mas exportar para os porquinhos lá dos holandeses, né? A gente tem que aprender muito a plantar e ao mesmo tempo conservar, né? Pensando no futuro. Muitas pessoas falam que existe muita terra para pouco índio. E nós indígenas achamos que existe muita terra para pouco fazendeiro. Qual a opinião do senhor sobre isso? Não é o fazendeiro o culpado disso. O fazendeiro não pegou terra de índio, pegou? Um homem branco que saiu da cidade e foi para lá, não com o intuito de ajudar, mas sim de tomar o que eles tinham. Foram em busca de ouro, de diamante. O fazendeiro, eles invadiram a terra do índio, né? Achando que não ia dar nada. Porque antigamente não dava nada, matava o índio, ficava por lá, como se fosse o índio que estivesse incomodando ele. A política indigenista brasileira, comandada pelo governo federal, é um caos. É prejudicial tanto para os índios, que eu vejo, porque denúncias de uso de recursos públicos indevido tem aos montes. E aí, sobra para quem? Para o índio e para o produtor rural.
O conflito fica ali. Eu tenho certeza que se deixar o setor da pecuária, agricultura e o setor indígena sentar e conversar, chegamos a um consenso tranquilo. É só o governo não atrapalhar. O que é a intenção deles? É colocar nós contra vocês. O que eles querem? Eles querem acabar com a FUNAI. As pessoas começaram a abrir novas áreas. E essas áreas novas, é lógico que fazem divisa com as terras indígenas. Nós temos 12% do estado de Mato Grosso é área indígena. Como não tem para onde abrir as áreas, começam a vir todo mundo para cima da FUNAI para que a FUNAI não identifique áreas novas, né? A FUNAI está sofrendo pressão de todo lado para que isso não aconteça. Eles estão usando várias artimanhas para fazer isso, tá? Para colocar os índios contra nós. Que na realidade não é isso. Nós trabalhamos em prol do índio. A Fundação Nacional do Índio trabalha para os índios. Nós tínhamos 100 mil hectares, depois passou 60 mil, hoje nós temos só 20 e pouco mil. E então a gente espera que o governo federal segure o que tem para a sobrevivência dos nossos netos no nosso futuro. Como que vai ficar aquele povo indígena daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos? Como que vai ser a futura geração? Como que vai ser? Vai ficar, né? Vamos para Paraná? Vamos ficar em Curitiba? Vamos morar em Londrina? Vamos morar em São Paulo? Vamos morar no Rio? Vamos morar na favela? Aí, pá. Aí. Ada bakal di nano eh. Aqui a pera o boi até agora gata cedo. Aí vou perder todo que eu é. Ele compra tirar Quando eu vou documentar, eu vou com outro olhar mesmo, procurando absorver aquelas informações e entender aquele mundo. Porque eu não consigo penetrar no mundo, nesse mundo, por exemplo, de magia do funeral Bororo. Meu Deus, é uma outra dimensão. E aí eu admiro mais ainda, para ver que os caras até hoje conseguem manter suas tradições, suas línguas, aquela quantidade de informações gigantescas, sem ter computador, sem ter isso escrito nos livros, só através da memória, das conversas, das histórias, dos mitos. Sim, antigamente comiam seus inimigos para absorver deles o melhor deles, né? A força, a sagacidade. E hoje eu vejo os índios assim fazendo a mesma coisa, a antropofagia cultural, entendeu? Se apoderando do que a gente pode ter de bom, por exemplo, como equipamentos modernos, se apoderar da forma de construir uma mídia que seja favorável para eles. Se a gente ainda tem índio vivo nesse ano de 2009, é porque esses caras que sobreviveram, eles são especialistas nisso, sobrevivência. Porque tudo foi feito para destruir o índio. Tudo. Todos lutaram contra os, o tempo todo. E tem muita gente que ainda luta contra os índios hoje. Então, se a gente tem comunidades saudáveis, cuidando de suas tradições, falando língua, defendendo seu território, amor do nada, produzindo vídeo, querendo criar uma TV a cabo, isso é genial. Maricá Rauguei, 25 a Wiswandega. Kuikuru Itaga Rauguei. Kakanilea documentário tem por que o Itaga cai, Teló Itaga cai de rala. Tatakene em Gugeto Wiswandega Carreginhe. Adeha Kaiha a Hitzaweke se retu cortam no rente. Wakitia eria negate. A região de Watego, alaca neguhungu erei Kaihainha. Tisinya haletipaki geleha niko etinya tunegai. Kuyabau tomoinya ha alaca.
Hotui hatisela hockey club sen. Kakuni hakuga tutu. Ai tsukura hakuga hekite gani ai luko imitare rap. Música para mim é uma das formas de expressão mais intensas que a humanidade descobriu. Que faz movimentar a vida. Energia pura. É vida, é tudo. Você respira, você anda, você faz as coisas porque tem música. Ai tsukula tigati chetin belo tengu tingu kwaringile heken. Le peileha tihegi kutsela. Chile kugote ileha tihe. Ngui tsenini ha tiheke. Nikoro iha timitomi heken. Uma laca nungi hunda ko yei tsae kitale. Nyale kato mi ko ni lo heke ni ka heke ni. Nyale te ko ha tita tinyoi lo uhuna bute heke ni. Ai chingoi ha kueko leginda le tselote. Sertanejo na raticela, timbeletei com ela a esse incógnito raterroi norte-americano tão requear com aquilo. Lepene sendo te auto xingu e tago o torro inilo lehau reke, le tenho e leha um alehu que lehau pangamico catorro. Para nós indígenas, a música e a dança, elas sempre têm uma relação com algum ritual. Para vocês, tem essa relação também? Você acha que tem? Não, eu acredito que não. Eu acredito que é mais uma forma de entretenimento, é uma forma de expressar os sentimentos. Com certeza, tem rito. Tanto que, por exemplo, no casamento tem música, na formatura tem música. Música aproxima as pessoas. Com certeza, eu acho que é o melhor caminho para a união das pessoas é a música. Sabe a essência de liberdade que todo ser humano tem que ter? A música me traz. O oxigênio que eu tenho que respirar, ela me traz. O ritmo, a pulsação da vida, ela me traz. É terra e céu, né? Sim, com certeza. O tempo todo. Música instrumental em ilunhare halehotela. CD a me liga carro ali panela gorra. Leimi toterra wakon hakaimi chavante que tigisela. Até embaquito ihanagleha iheke tisin. Braire hoi wao ire ro braire hoi wao ire ro hoi wao ire ro braire hoi wao ire ro. É isso, é certo. Cururu e ratanguinha com ilha em tela. O aquitile hanyango com ilha ré. Vai acabar porque o único que ainda está aguentando o cururu nosso é esse mais velho agora, né? Porque é eu, esses aí mais velhos, né? Se acabar esse, acabou, porque eu e que tá vindo não interessa, Ele le hace tu coñiga tiuge tipa quite timberquila. Le pei hatse pugoi. Música eletrônica, né? Aí tu que recua a cotse, a negate. Nhalu se matigati che timbele,
etuhuna sei. Aitsukuleha ipurelu iniluheke kai. Aitsukekuha hekite. Quem tem música na alma jamais padece de solidão. Eu acho que é isso. Música é vida. Quando a gente tem música dentro da gente, a gente nunca está sozinho. Ileateha eginyaneameluaki nyaleha eliagarete. Amansar, tornar manso, domesticar, amestrar. Nós não somos bicho. O branco com os índios também, nós não somos bicho. Nós pai um só, mãe um só, que está no céu. Pois é, esse daí que nós podíamos cumprir, que ele mandou. Não que vai lá, que esse aí é bicho. Esse aí é bicho, pode jogar fora. Esse aí é bicho que... Não, senhor, não pode. Que nós é um só. Sangue um só. A boca um só, né? Nosso pai também, quer dizer, que não escolhe, né? Aí é qualquer um. Branco, preto. É um filho um só. Então quer dizer que nós somos um só. Algum branco que gosta de bororo. Mas não é tudo, não. A maioria fala mal de bororo, que não presta, tem que acabar. E eu escuto. Quem mora aqui nessa terra é uma sociedade, é uma nação, é um povo. É brasileiro. Não importa se ele é preto, se ele é vermelho, se ele é branco. Agora eu acho que nós temos que respeitar cada um, respeitar o seu direito, sua cultura. Porque esse eu acho que é importante. Que eu gostaria que respeitasse, mesmo assim que eu não conhecesse nós, mas respeitasse o nosso povo e nosso direito que seja cumprido, seja o nosso dever seja cumprido, que as coisas que foram assim na Constituição, que foram lá escritas, mas algumas coisas são cumpridas, mas algumas coisas não são cumpridas. Nós somos índios, né? Apesar que nós estamos imitando o branco, né? Claro, aí o branco vai pensar o quê? Não, já não é índio, né? Isso aí já está culturado, já está tudo isso, não sei aquilo, né? Então, o que o branco pensa que faz pro índio? Então já quer assim, já quer tomar o índio, já quer mandar um índio, já quer fazer... Faz tudo pro índio, né? Casa com a índia, o índio casa com o branco, então não é mais índio, mas na verdade ainda é um índio. Para mim eu acho assim, né? As pessoas procuram minimizar a importância da busca que os índios fazem incessantemente de diálogo conosco, querendo sempre dizer que quando eles procuram dialogar conosco, eles estão perdendo a sua identidade, perdendo a sua cultura. A antropologia já mostrou à exaustão, há mais de um século, que as culturas indígenas, elas são muito mais fortes, elas sobrevivem de uma maneira muito mais forte do que a gente pode imaginar. Eles são capazes de fazer essa interlocução conosco sem perder a riqueza da sua cultura. E como que é o seu nome? Mauro. Mauro do quê? Água extrema. Como que escreve? Mauro? Eu vou fazer no chão pra você. Tá.
Nós somos desmoralizados dentro da cidade. Quando a sociedade branca errou, cita o nome, o lugar, o bairro onde ele mora. Agora, quando o índio erra, cita o nome dos índios. E eu acho feio isso aí. O índio tem seu nome, sua tribo, sua etnia. Cita o nome, fica feio, machuca aquele que não tem nada a ver com os atos errados que as pessoas cometem, põe todo mundo num barco só e acaba embarcando todo mundo. O índio é tão preguiçoso que eles, a turma da FUNAI deram trator, colhedeira, bastante negócio para eles trabalhar. Então ficou na beira da reta daqui para Chavantina. Do jeito que ele desceram do trator, eu cansei de passar lá umas 50 vezes. Quando a última vez que eu passei, até pé de baú dessa grossura em cima das máquinas lá. São pessoas que não têm conhecimento, sabe? Eles não conhecem a origem mesmo do índio profundo. Aqueles que conhecem, convivem lá com o índio, eles não falam essas coisas. Mas a gente vê cada tipo de conversa, né? Que o índio é isso, que o índio é aquilo, que não sei o quê, que pé. Pra mim não adianta falar nada. Eu tô aqui há 49 anos engraxando. Mas é com sentido no padre e outro na missa. Você vê grandes fazendeiros, você fala, poxa, esse cara ralou para ser fazendeiro, para ter tudo isso que ele tem. Conversa fiado, dinheiro emprestado que não paga. É político que vai e rola aquela dívida. Quando tá na época dele pagar, ele corre num político. Olha, fulano, eu não tô podendo pagar e tal. Vamos fazer um negocinho aqui e tal, para mim não pagar essa dívida. Aí vai o cara lá, o político, né? No banco, ou seja, lá onde for, que empresta o dinheiro. Não, vamos rolar essa dívida para daqui 20 anos e vai indo. Quer dizer, esse povo, ele prejudica o estado e o país onde eles vivem. Nós, cuiabanos, somos descendência de índio e de negro. É nossa raiz, né? Quer dizer, aqui eles iam trabalhar 3 horas da manhã, nós estamos trabalhando. Aonde que tem índio preguiça? Nós somos de índio. Ela até vê a cara dele, vê a minha, é tudo chato. Não tem erro. Trabalho com produção de vídeo há muito tempo, mas com relação à questão indígena, eu gravo e fotografo índio há 20 anos. Tem muita imagem, tem imagem, por exemplo, do último falante da língua mutina, que foi gravado há mais de 10 anos, ele já morreu, não tem hoje mais ninguém que fala a língua. Popore, papá casar que português e tu precisou valor, popore, Você acha que a cultura indígena tem muito que contribuir com as pessoas? Muito. O índio ele tem o fundamento da vida, a essência da lógica, da simplicidade. Tem tanta coisa bonita que eles fazem, que se a gente pensasse igual, eu falo, por exemplo, a questão da igualdade, esse desapego por bens materiais, né? E eles vivem lá sem polícia, sem nada, e toda uma organização que funciona. Eu acho que a gente tem muito que aprender mesmo. Minha bisavó era indígena, era Tupi-Guarani, mas não me lembro dela. Tento buscar na imagem uma índia que pudesse ser minha bisavó, não consigo imaginar, não. Eu não sei de onde que saiu esse bugre, esse bugre da cara preta. Para mim, o índio tinha que estar ali, era nu. Não tenho essa vontade de misturar as coisas. Cada coisa tem seu devido lugar e seu devido respeito. O índio se veste para a natureza. Isso eu acho fantástico, sabe? Por quê? Eu pergunto, por que pinta? Porque gosta da cor, porque gosta de se enfeitar, porque gosta de se diferenciar da natureza, de ter contato com ela, sabe? Ele se diferencia, ele se veste para a natureza. O registro do bolão era esse aqui. Hoje já não tem mais. O registro do bolão era a orelha furada. 2 lados e o nariz. Mas hoje já não tem mais. Hoje o bolão já passou metade para branco.
Tem que ter identidade, CPS, carta de trabalho. Precisa de documento pra gente e não é porque tem aquele documento que nós vai terminar de acabar a nossa cultura. Nós tem que continuar com a nossa cultura. Ele dia de lado, baio pudando e o Iago Yalta, na matéria do baio dar taba, na hora que Iago baio red, quebrar de tabu que ele bota do codre. Bayan Itar gulen bra tar mara bra de kagri mi guare boy magare boy do tabri o do jiri jadi wa do jiri bi nagal maka kag bra o dar ta makara bra o dar ta jadi kara bra o dar jikod do jiri jadi wa do jiri bi jadi wa tu agud jadi wa tu nerud bapari chadu jadi wa tu agud margadu jadi wa bairad baigod e medoema. Jadi kalau ia para tembrar drama itado já comitado. Jadi ia para bairro de Jamet, é do bairro de Jamet. Aqui na nossa aldeia ainda a nossa cultura ainda existe, ainda não acabou. Ela ainda não faliu ainda não. Vai chegar um tempo de nós deixar os netos, os filhos, não vai ter mais. Fico muito chateado, fico muito com dó das crianças, netos, que vai ficar o sofrimento que eles vão passar. Para o governo federal, governo do estado, a cultura indígena não interessa. E imagina se nós hoje, dentro da nossa casa, nós temos escola, nós aprendemos o português, a ciência, educação física, língua materna. Se nós não preservar o que é o nosso, quem é que vai vir aqui nos orientar, incentivar a preservar a nossa cultura? Então, quem tem que preservar somos nós. Ya pegadita gure, jure chiroda ina. Ha, tadie, bayari, orogo. Abu, satar mandare, floriano, orogo. Tchau, gadrena. E eu do cara no boto bidi uma, de no ba trocar que de uma de pugede. Ani yuga cor. Para casar que português e tu precisou guardar hipopore. Para casar que português e tu precisou guardar hipopore.
tempo para casar em português e tu jogo a novo. Rei popore, rei popore. Rei popore,